Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Jesus se equivocou em suas profecias. Este é o tema deste vídeo. Jesus se equivocou em suas profecias. Aí você pergunta, mas como assim que o Filho de Deus se equivocou? Assim diz a teologia, assim diz a religião, quando diz que Jesus ainda virá por sobre as nuvens. Eles estão querendo dizer que o Filho do Homem se equivocou, mentiu, que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, foi um falso profeta. Assim é todos aqueles que dizem que Jesus ainda voltará. Por isso que estão debaixo de maldição, por isso que suas casas, chamadas igrejas, na verdade são casas de fraudes, de mentira, de engano. Porque se eles disserem que Jesus já veio em juízo no ano 70, esses templos, esses alçapões ficarão desertos, ficarão sem ninguém. Porque o que segura, o que prende as pessoas, os fiéis nesses lugares, é o engano, a mentira e a fraude. É dizer que Jesus ainda virá, é dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, é dizer que num monte que se fala com Deus, é dizer que um jejum pode mover a mão de Deus, ou seja, vivem só de mentira, de engano. Porque se eles disserem que Jesus já veio, que o diabo não é um ser, que o diabo é um adjetivo, que o dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento e foi levado à casa do tesouro até o ano 70, quando Deus derrubou o templo, não tem mais casa do tesouro. Quem vai frequentar esses lugares? Fala para mim, quem é que vai frequentar? Quem é que vai abastecer os cofres desses alçapões, dessas arapucas? Ninguém. Então, eles querem ser o verdadeiro, eles querem ter a profecia, desfazendo do que o Filho do Homem, do que o próprio Deus disse nos dias de sua carne. Assim é a teologia, assim são os estudos dos homens. Aprenda uma coisa, meu amado. Além da Bíblia, não existe outro livro. Além da sã doutrina de Romanos a Filemão, escrita por Paulo, e Hebreus, escrita por Apolo, creio eu, não há outros escritos. Não adianta você ficar comprando livro de fulano, a biografia de fulano, a coleção de... Isso é balela. O que tem nisso é só enchimento de linguiça. O que tem nisso são só fraudes e enganos. Diz que Lutero, com as suas 95 teses, fez uma renovação, foi expulso da Igreja Católica por conspiração. Mas, na verdade, essas 95 teses dele não serviu para nada. Continuou no conchavo do mesmo jeito, continuou com as suas mentiras, com os seus enganos do mesmo jeito, continuou dizendo que Jesus se equivocou em suas profecias. Leia Mateus capítulo 23, do versículo 33 ao 36. Livro histórico, isso daqui não é evangelho. A religião diz que isso é evangelho, mas não é. Isso é livro da história de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Para nós gentios, o evangelho, as boas novas, se encontram de Romanos a Hebreus. Ali se encontram as boas novas para o povo gentil, para nós. Pedro, Tiago e João não pregavam a sã doutrina. Eles pregavam o evangelho da circuncisão. Eles pregavam o evangelho que eles aprenderam com Jesus de Nazaré, com o Filho do Homem. Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Jesus de Nazaré mostrou aos discípulos coisas concernentes à lei de Moisés. Quem recebeu a revelação no terceiro céu, quem recebeu a sã doutrina diretamente de Deus, foi o apóstolo Paulo. Não confunda, não misture. Existe o evangelho da circuncisão, que o que Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículo 1. Ele escreveu, leia, ele escreveu as 12 tribos de Israel dispersas. Ele não escreveu para nós gentios. Tiago não escreveu para nós. João não escreveu para nós. O livro de Apocalipse não foi escrito para nós.
o livro de Apocalipse foi escrito para os acontecimentos do dia do Senhor, que foi o juízo de Deus que aconteceu entre o ano metade do ano 66 ao ano 70. DC, na primeira era cristã, não confunda. Então, livro histórico de Mateus, capítulo 23, do versículo 33 e 36. Aqui está versículos que a religião diz que Jesus de Nazaré foi falso profeta. 33. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Inferno é sepultura. Versículo 34. Por isso, eis que eu quem? Jesus de Nazaré, lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, a outros vocês crucificarão, a outro ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Versículo 35. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Quando futurizam isto, chamam Jesus de falso profeta, chamam Jesus de mentiroso, falam que Jesus se equivocou nas profecias, quando diz que Jesus vai vir. Jesus disse que o povo de Israel, os descendentes dos hebreus, que eram os israelitas, eles pagariam a conta. E quando que eles pagariam a conta? Naquela geração, a geração dos 70 anos. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, Daniel diz que, conforme os escritos no livro de Jeremias, ele entendeu que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. O mesmo Espírito que estava em Daniel foi o mesmo Espírito que falou pela boca de Jesus de Nazaré. O mesmo Espírito que falou pela boca de João no livro de Apocalipse foi o mesmo Espírito de Jesus de Nazaré e de Daniel. Porque é Deus que faz todas as coisas. É o Espírito dele que faz todas as coisas. Então, quando se diz, quando se promete, quando se fica com esse engano que Jesus virá por sobre as nuvens, que haverá o arrebatamento, as pessoas serão levadas de forma corpórea e o piloto do avião vai tirar, e o avião vai cair, vai matar tanta gente, o ônibus lotado, o trem. Isso é tudo cenas de filmes, de ficção. Isso são meios que eles se utilizam para se tornar poderosos, se tornar ricos, riquíssimos, bilionários, com essas mentiras. Porque, você veja bem, no cinema, quando esses filmes que falaram do Apocalipse, quanto de bilheteria tiveram, como se enriqueceram, com quê? Com mentiras, com essas falsas promessas. E culpa de quem é isso? Foi de Lutero? Também. Foi de Constantino? Mais ainda. Mas, nos dias de hoje, o maior câncer, o câncer da sã doutrina, chama-se teologia. A teologia, o estudo dela, foi preparado por homens maus, foi preparado por homens carnais, para chamar Jesus de Nazaré de falso profeta, para chamar Jesus de Nazaré de mentiroso. Para isso que serve a teologia. Para isso, porque eles não conseguem, pelos seus estudos, por 4 anos de estudo, por fazerem pós-graduação, doutorado, mestrado, eles não conseguem, eles não têm o discernimento, Deus não dá essa revelação a eles, que coisa simples, dízimo, nunca foi dinheiro, dízimo era alimento. Eles não têm o entendimento que o batismo não é numa piscina, o batismo ocorreu quando Jesus disse, tetelestai, está consumado. Aquele sangue que verteu da cruz batizou a todos. A todos. Todos foram batizados. Infelizmente, no mundo, depois do ano 70, o injusto continua na sua injustiça. E o justo continua na justiça. Os dois andam juntos, o filho da perdição e os eleitos de Deus. Só que os eleitos de Deus, quando assumem, quando confessam a escatologia consumada, quando eles confessam que o próprio Deus está dentro dos espíritos deles, eles começam a reinar em vida. Eles começam a ter o reino de Deus dentro de você.
E o que é o reino de Deus? O que é? O que significa o reino de Deus? Reino de Deus não é coisa palpável, não é visível. O reino de Deus é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Então, quando a pessoa toma posse dessa revelação, quando a pessoa confessa isso aos quatro cantos, que Jesus já veio, já julgou o povo de Israel, que o juízo no ano 70 já foi, o Filho do Homem veio como juiz para julgar quem? O povo de Israel, os descendentes dos hebreus, que são os israelitas, e que não haverá mais juízo. Quando confessam que o povo gentil que somos nós, não temos lei. Deus nunca deu nenhuma lei, nenhum mandamento, nenhuma ordenança para nós gentios. O que Moisés recebeu no Monte Sinai, por intermédio de anjos, foram 613 itens da lei para o povo de Israel, para os israelitas, não para nós. Então, todo santo dia, a religião chama Jesus de falso profeta. Todo santo dia dizem que Jesus se equivocou em suas profecias. A teologia diz que eles são verdadeiros e que Jesus foi mentiroso. Mas eles não dizem, como que eu falo, pela boca. Não, é pelas ações, pelas atitudes. Eles demonstram isso pelas suas atitudes, pelas suas falsas promessas, pelos seus enganos, por essa loucura de dizer que Jesus ainda virá. Jesus disse aos fariseus e aos judeus que não criam nele: serpente e raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Quem é que sofreria a condenação do inferno? Inferno é a sepultura. Quem é que sofreria aquela condenação? O povo de Israel. Quando? No ano 70, na geração do ano 70. Dentro dos muros de Jerusalém. Jesus disse, quando virdes em Lucas 21:20, quando virdes Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Essa devastação para a teologia, para a religião, já se passaram quase 2000 anos e ainda não aconteceu. Eu te pergunto, nos dias de hoje, existe ainda a Jerusalém que era antigamente? O Israel que existe hoje foi criado pela ONU. O povo de Israel, os hebreus, os israelitas, o que Jesus estava falando, era para aquela geração, a geração dele. A geração de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. Foi naquela geração, a geração do ano 70, quando ocorreria a desolação. Então, Jesus estava falando para eles: como esperam vocês, fariseus, judeus que não creem, escapar da condenação que virá? E essa condenação veio, essa conta veio no ano 70. E ninguém viu no ano 70 Jesus de forma corpórea. Não, ele fala que foi como relâmpagos, trovões, do ocidente ao oriente. Dentro dos muros de Jerusalém subiu fumaça, fogo e cheiro de enxofre. Aquele enxofre de tantos corpos queimados, amontoados. Deus disse no livro de Apocalipse para convidar as aves, as águias, os urubus, para quê? Para comerem carne de reis, de príncipes, de cavaleiros e de cavalos, quando ele derramaria o cálice da ira dele. E esse cálice foi derramado no ano 70. Então ele falou: raça de víbora, como esperam escapar da condenação do inferno? Nós, povo gentil, nós nunca matamos profeta, nós nunca matamos discípulos, nós nunca matamos o Filho de Deus, o próprio Jesus. Eles pagaram. Eles pagaram a conta desde o sangue justo Abel. No versículo 34, por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. Veja, procure no Google, procure na internet, como foram as mortes dos 12 discípulos. Um foi jogado do alto do muro de Jerusalém, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, André de outra forma, a cruz de Santo André, se eu não me engano, ele foi crucificado em forma de X. Procure, investigue, veja. Então Jesus estava falando para eles daquela geração. Jesus estava falando que enviaria profetas, sábios e escribas. E a uns eles matariam. Eles quem? O povo daquela geração, os fariseus, os saduceus, os religiosos daquela época. Eles mataram, eles crucificaram.
Não foi o gentil. Por isso que para nós gentil não há juízo, não há condenação. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, não no Jesus de Nazaré. Nós que confessamos o Cristo ressuscitado, nós não passaremos pelo julgamento. Ninguém mais passará pelo julgamento. A disciplina do Pai, a disciplina de Deus ocorre agora, ocorre na terra mesmo. Quando a pessoa é um eleito de Deus, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, o Pai disciplina, Ele disciplina. Eu tenho 3 cirurgias na coluna. Eu fui muito disciplinado porque eu sempre fui fora da curva. Eu nunca fui uma pessoa de andar certo, de andar na linha. Então eu posso dizer o que é ser disciplinado. E aonde o Pai bate, ele não erra a pancada. Então as pessoas nos dias de hoje não passam mais por julgamento. O que ocorre é disciplina. Em Hebreus capítulo 12 fala, qual é o pai que não disciplina o filho que ama? Agora o bastardo, ele faz maldade, apronta, faz tudo que não presta e não acontece nada. Ele fica feliz. Por quê? Porque ele é um bastardo. Ele não tem o Espírito de Deus. Ele é um filho da perdição. Ele é uma alma vivente, como Adão não tinha o Espírito de Deus. O tempo dele é só agora. Se ele viver 20, 21, 25, 100 anos, é só isso. Morreu, volta ao pó e acabou. Não tem queimar no inferno, não tem nada disso. Ele não vai queimar porque a carne dele vai se desfazer. E ele não tem o Espírito, porque ele é filho da perdição. Então, quando Jesus de Nazaré estava falando essas profecias, a uns vocês matarão e a outros crucificarão, e a outros ainda açoitarão nas sinagogas. Ele estava falando para o povo daquela época, para o povo daqueles dias. Sinagogas, nos dias de hoje, essas chamadas igrejas, infelizmente, são cópias frajutas, são cópias fraudadas das sinagogas. Porque você entra nesses lugares chamados igreja, lá tem óleo para ungir a cabeça, candelabro, altar para sacrifícios. O altar que eles colocam a banda, que eles ficam lá em cima, aquilo é um altar, aquilo ali é uma sinagoga. Porque ali é sacrifício. Ali é onde as pessoas têm que depositar os envelopes, as pessoas têm que vender latinha para juntar dinheiro, para dar para esses cães naquele altar. Por quê? Local de sacrifício. Porque é uma cópia frajuta de sinagoga. E Jesus continuou, a uns vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Então, isso tudo Jesus estava falando para as pessoas daquela época. E Jesus estava falando isso por quê? Porque sobre eles iria recair, a conta chegaria a eles. Olha no versículo 35, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Aí a religião diz, mas quem matou Abel foi o diabo no corpo de Caim. Jesus de Nazaré não está falando isso. Porque se fosse um ser, se existisse um ser como o diabo, Satanás, que usou Caim para matar, então Jesus falaria, olha, o anjo caído, o anjo caído Zuzu, caiu, entrou no espírito de Caim, ele usou um pau, um machado e matou seu irmão. Não. O pecado da carne, a transgressão da carne. Porque não existe ser, não existe outro Deus a não ser o Deus vivo. Não existe outro Deus. Então eles pagaram no ano 70, eles foram julgados, o juiz veio, o Filho do Homem veio como juiz naquela geração. E eles pagou, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias. E ele ainda fala, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Porque na Bíblia hebraica, começa Gênesis e termina em Zacarias. Por isso que Jesus, o livro que ele lia naquela época, era a Bíblia hebraica. Então é isso, por isso que ele falou, desde Abel, que foi a primeira morte, o primeiro homicídio, e Zacarias, no caso, foi o último. E versículo 36, em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Não seja futurista, não acompanhe a teologia. A teologia é futurista, a teologia diz que essas coisas hão de vir ainda no futuro, mas já se fazem quase 2000 anos. Jesus disse que tudo isso aconteceria naquela geração.
Jesus disse, em verdade lhes digo, que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração, sobre a presente, sobre ali. Mentaliza, se coloca no lugar dele. Que geração que ele estava falando? Não era a geração dele? A geração que ele estava vivendo? Todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, volto a frisar, volto a ser repetitivo. Se pregam, quando pregam que Jesus ainda virá, que o Filho do Homem virá por sobre as nuvens, estão anulando as profecias de Jesus. Estão dizendo que Jesus se equivocou, para ser um pouco mais cordial. Na verdade, estão chamando Jesus de mentiroso, de falso profeta, de enganador. É isso que a religião faz quando promete, quando diz de uma forma enganosa que Jesus ainda virá por sobre as nuvens. Jesus não virá. O julgamento já ocorreu, o reino de Deus já foi estabelecido, a nova Jerusalém espiritual já foi estabelecida. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. O injusto continua na sua injustiça, o justo continua a se justificar. Continua, é o que eu te falo, é o que eu falei há pouco. Andam junto. O filho da perdição e o eleito de Deus andam junto. Só que o eleito de Deus, aquele que confessa essas coisas que já ocorreu, ele tem paz, tem amor, tem justiça dentro dele. A pessoa não vê mais vulto, a pessoa não tem mais... ela se alegra porque ela sabe que o reino, que ela é herdeira do reino eterno. Ela sabe que ela não passará por condenação, por julgamento. Ela sabe que a herança dela, a herança maior dela é uma vida eterna no Espírito. Ela sabe que essa carne voltará ao pó. Ela sabe que essa carne é impossível de ser santificada, justificada. A carne não se corrige. O Satanás do homem é a sua carne, porque a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. Os dois não se dão. É como água e óleo, não se mistura. O que faz o homem transgredir é a carne dele. Jesus, nos dias de sua carne, disse, o Espírito está pronto, porém a carne é doente, a carne é fraca. Amado, acredite, Jesus não se equivocou em suas profecias, Jesus nunca foi falso profeta, e tudo que Jesus disse já se cumpriu. Todas as coisas se cumpriram no ano 70. Primeiro foi no ano 33, quando eu disse Tetelestai, ele tirou o pecado do mundo. O que era o pecado? A lei de Moisés. Só que os pactos ainda se cruzavam. No ano 70, Deus julgou. Jesus veio como juiz e julgou quem deveria ser julgado, que era o povo de Israel. E assim ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, o qual o próprio Deus reina, se move e vive dentro do nosso espírito. O próprio Deus está em nós. O próprio Deus, o Deus vivo está em nós. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. O próprio Deus estará no meio dos homens, e assim ele está. É isso que eu creio, é isso que eu te passo. Espero que essa mensagem tenha sido útil a você. E se você gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a sã doutrina, vamos levar este conhecimento aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosquiados, que estão sendo assaltados, que estão sendo roubados, que estão sendo enganados por esse sistema religioso maldito e mentiroso que tem por aí. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir. E guarde no seu coração, no seu subconsciente, Jesus já voltou, já julgou quem deveria. Tchau, tchau.